Vamos agora dar a vez à Maria Martins, que nos telefona de Oliveira do Douro. Muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda ao consultório. Boa tarde para si e para o seu doutor. Olha, eu queria fazer uma pergunta ao seu doutor. É que é o seguinte, quando às vezes esfregam os olhos, vejo assim uns raiozinhos, assim parece que de luz. E nos cantos dos olhos nascem, parece que uma espécie de uns picos. E chora-me muito, e só me sinto bem com os olhos fechados. O que é que o seu doutor me... Pronto, eu penso que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? O facto de esfregar os olhos e ter aqueles raios de luz é muito vulgar. Eu penso que qualquer um de nós, se fizer essa experiência, vai ter raios de luz. Quando você está a esfregar o olho, no fundo está a comprimir o olho em determinadas posições. E se nos recordarmos no início desta conversa, quando nós comprimimos o olho, a retina que está dentro do olho vai sofrer trações. E é por isso que nós vemos umas faíscas de luz. Porque a retina de um lado vai ser tracionada e, portanto, o nosso cérebro interpreta essa compressão da retina como se fossem faíscas de luz. Portanto, qualquer um de nós, se esfregar o olho com alguma força, vai ter essas faíscas de luz. E isso faz parte. Agora, claro, nós sabemos que não devemos esfregar os olhos, não é? Até popularmente dizemos que devemos esfregar com o nosso cotovelo. Portanto, não é boa política estarmos a esfregar os olhos. Quanto à segunda situação dos picos que tem nos olhos, e sempre o olho... Mas não são vermelhas, doutor. Perdão, não percebi? Não são, parecem assim uma espécie de vermelhitas, mas não são propriamente vermelhas, porque piquem-me. Certo. E você vejo falou... por vezes duas imagens. E vê por vezes duas imagens? Sim, doutor. Uma imagem em cima e uma imagem em baixo. E se por acaso eu fixo um bocado, por exemplo, na televisão, sim, eu se fixo um bocado, vejo, por exemplo, o seu doutor em cima e um bocadinho mais em baixo. Mas só depois de estar algum tempo a fixar? Sim. Pronto. Então nós podemos pensar em duas coisas. Uma delas, e a mais frequente, é que a senhora pode ter aquilo que nós chamamos o olho seco. O olho seco não quer dizer que o olho de facto esteja seco. Significa que a produção de lágrima não é melhor, ou em termos de quantidade ou em termos de qualidade. Nós, para conseguirmos ver bem, com nitidez, temos que ter uma lágrima, vamos chamar assim, perfeita à frente do olho. E com a idade, a lágrima não se produz em boa qualidade e às vezes até em boa quantidade. A lágrima é uma substância bastante complexa. A lágrima é constituída por 3 camadas. Temos uma camada interna que está colada no olho, que é uma espécie de uma cola, que se chama mucina. Temos uma camada do meio, que é uma camada aquosa. E finalmente temos uma camada mais superficial, que é uma camada lipídica, gordurosa, que impede que estas duas evaporem. Portanto, se nós tivermos deficiência de qualquer uma destas camadas, nós vamos ter alterações da lágrima. Por exemplo, se a lágrima não tiver essa tal cola que eu falei, ela é produzida, mas escorrega e, portanto, não fica a lubrificar corretamente a superfície do olho e nós começamos a ver turvo. Podemos ter essas duas imagens que você fala. E como o olho, a superfície do olho, que se chama córnea, é a zona mais sensível do nosso organismo, qualquer alteração da sua superfície pode dar queixas. Queixas como picadelas, como dificuldade em encarar a luz, como um peso em cima dos olhos, a sensação que o olho é pequenino. Podemos ter várias queixas relacionadas com uma deficiente lubrificação ocular. E, portanto, muitas vezes a pessoa diz assim, então o doutor está-me a dizer que eu tenho o olho seco, mas estou sempre com a sensação que o olho está úmido, está sempre a lacrimejar. Porquê é que isso acontece? Porque quando a córnea se sente seca, manda informação para se produzir mais lágrima, então vem lágrima em excesso, mas essa lágrima em excesso não é uma lágrima equilibrada, não fica colada no olho, portanto vai novamente escorregar e, portanto, a pessoa tem sempre o olho raso com lágrima, que perturba a visão muitas vezes e começa a lacrimejar também. Portanto, eu penso que será esta a explicação para as suas queixas. Muito bem, Maria Martins, rápidas melhoras. Obrigada pela sua participação no consultório. Nós vamos dar a vez agora à Custódia Torres, que nos telefona de Rio Tinto. Muito boa tarde. Boa tarde, doutora. Bem-vinda ao consultório. Venha daí a sua questão. Doutora, eu queria fazer uma pergunta ao doutor. É que eu cheguei do olho direito e eu agora estou aqui com sei lá,
o relatório que diz qual de traumatismo do olho direito com um leite. Foi por, não sei se eu fiz exceção, era para saber se eu fiz exceção com dor no olho direito, que eu fiquei cega. Então tem esse acaba de olho direito, era amalótico. Será que isto passa para o outro olho, doutor? Dona Custódia, eu gostava de a ajudar, mas eu não percebi muito bem. Custódia, estamos com alguma dificuldade em compreender a sua questão. Sim, pronto, eu sou arquista, assim, sequela traumatismo do olho direito com um leite. Muito bem. E isto devia ser uma exceção que eu tive, não é? E eu era só para saber se eu pensava que isto pode passar para o outro olho. Eu, por aquilo que percebi, é que a senhora teve uma infecção no olho e o relatório diz uveíte. E agora está com medo que passe para outro olho. É mais ou menos isto, não é? Pronto, convém primeiro explicar o que é uma uveíte. Nós temos uma camada interna do olho que se chama úvea. Antigamente os anatomopatologistas profanavam os cadáveres e faziam comparações, quando começavam a dissecar as várias partes do corpo, nomeadamente o olho, faziam comparações entre aquilo que encontravam e a natureza. E então, se nós abrirmos um olho e conseguirmos dissecar a parte de dentro do olho, há uma zona do olho que parece aquela capa das uvas. Daí a comparação uveíte. Tudo em medicina que termina em ite é inflamação. Otite, amigdalite, sinusite, uveíte. Portanto, uma uveíte é uma inflamação da úvea. A úvea é constituída por a íris, corpo ciliar e coroideia. Portanto, faz um círculo dentro do olho. Nós podemos ter vários tipos de uveíte, vários tipos de inflamações internas do olho, vamos chamar assim. Podemos ter uma uveíte anterior, uma intermédia e uma posterior, dependendo, ou uma panuveíte, que é a inflamação de todas estas três camadas. Dependendo do sítio em que há a inflamação, também depende da consequência visual que a pessoa vai ter. Agora, há várias doenças sistémicas, isto é, doenças do corpo, que podem dar uveites, não é? A psoríase, a artrite reumatoide, síndrome de Reiter, a pelvis espondilite anquilosante, são tudo situações, estas quatro, as mais frequentes em Portugal, que podem dar uveites. Se forem tratadas a tempo, de facto a pessoa vai ficar sem sequelas visuais, a maior parte das vezes. Algumas, depende do atingimento, como eu disse, da área da úvea. Eu acho que a senhora devia ser estudada não só por oftalmologia, ser estudada também por um colega de medicina interna, para saber se é o primeiro episódio que teve do uveíte ou já teve mais, se há alguma doença sistémica que esteja a provocar isto, para evitar futuras recorrências, isto é, novos episódios, ou, como você disse muito bem, poder acontecer no outro olho. Portanto, há vários tipos de doenças que podem provocar uma uveíte. É preciso investigar, é preciso saber o que é que se passa. Muito bem. Custódia Torres, rápidas melhoras então para si. Siga o conselho do Sr. Doutor e consulte um especialista para avaliar e estudar o seu problema. Nós hoje vamos ter que ficar por aqui. Dr. Álvaro Sá, agradeço a sua participação aqui no consultório. Obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui connosco.